Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Altitude 10. Eu sou o Luciano, professor de Geografia. Vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo de climatologia, essa ciência maravilhosa que nós estudamos ela dentro da geografia. Hoje vamos falar de elementos ou atributos do clima, tá? Elementos ou atributos do clima. Se você perdeu a aula passada, nós falamos de fatores climáticos. Vou deixar o card aqui, ó, para você ir lá assistir também fatores climáticos. E vamos falar agora de elementos do clima. Bom, professor, o que é elemento do clima antes de qualquer coisa aí, antes para eu entender melhor o que é isso? Bom, olha lá. Elementos do clima são grandezas, tá? São grandezas que caracterizam, grandezas variáveis, tá? Que caracterizam o estado atmosférico, ou seja, o momento. Nós temos três importantíssimos que vamos trabalhar aqui hoje, ó. Temperatura, pressão atmosférica e umidade, tá? Esses são os três elementos climáticos ou atributos do clima mais estudados. Vamos entender aqui, ó. A temperatura. A temperatura ela varia de acordo com várias situações, com vários fatores. Aqueles fatores que nós estudamos na aula passada, fatores climáticos. A temperatura está ligada, por exemplo, regiões de maiores altitudes, a temperatura tende a ser mais baixa, porque nós já estudamos que a temperatura atmosférica ela não é aquecida pelos raios solares quando ele adentra a atmosfera, e sim quando ele atinge os objetos que temos em superfície e irradia essas ondas na forma de calor. Aí sim vamos ter o aquecimento da nossa atmosfera. Então o Sol, os raios solares precisam estar em contato com a água, com as rochas, com os objetos, né, que nós temos aqui na superfície terrestre. Então a temperatura ela vai variar de acordo com vários fatores, proximidade com o oceano, proximidade com o Equador, proximidade com o polo, então vai variar significativamente. E a temperatura também ela vai influenciar na pressão atmosférica e na umidade, tá? A temperatura ela é fundamental para a gente entender esses outros dois elementos do clima. Vamos falar aqui de pressão atmosférica. Pressão atmosférica. O que é pressão? Pressão é uma força exercida sobre uma área. A pressão atmosférica não é diferente. O ar que está sobre as nossas cabeças, ele exerce sobre nós uma pressão. Essa pressão nós chamamos de pressão atmosférica. Conforme a temperatura está mais elevada, as condições de, por exemplo, proximidade com o oceano ou mais afastado do oceano, nós vamos ter diferentes pressões atmosféricas. Entendendo melhor, uma região montanhosa, por exemplo, nós teremos pressão atmosférica muito mais baixa. Por quê? Porque ali nós temos menos moléculas de ar, logo nós teremos menor pressão atmosférica, uma coluna de ar muito menor. Já nas regiões próximas ao oceano, nós teremos aí maior pressão atmosférica, uma coluna de ar muito mais elevada, então maior pressão atmosférica. E como que essa pressão influencia aí o clima, as questões de chuva, de umidade? Olha aqui, eu trouxe esse esqueminha para a gente entender. Parece complicado, e mas a gente vai entender isso aqui. Olha só, corrente ascendente, corrente descendente. Quando a gente fala de pressão atmosférica, nós estamos falando aí de uma questão importante, estamos falando de um planeta, estamos falando de um elemento muito grande para entender todo esse processo. A pressão ela vai variar de acordo com a temperatura, como eu já falei, e com a área. Mas vamos entender aqui melhor. De forma geral, funciona assim, olha só. Nós temos as áreas de alta pressão, ou conhecidas como anticiclonal, ou seja, de onde os ventos saem. Ó, anticiclone, os ventos saem. Ai, que nome estranho, caiu na minha prova, anticiclone. É de onde os ventos estão saindo. E nós temos as áreas de baixa pressão, também chamadas de ciclonais, para onde os ventos estão sendo direcionados, tá? Ciclones. Ciclones não são tempestades tropicais? Por que são tempestades tropicais? Porque são áreas de chuva, nós temos ali raios, nós temos ali ventos. Então, nós temos uma área de alta pressão levando essa chuva, essa umidade, esses ventos para essa área de baixa pressão, um ciclone, tá? Olha só, funciona dessa maneira. Nós temos nas áreas de alta pressão, geralmente nós temos o quê? Um céu limpo. Um céu limpo, não temos ali grande quantidade, tá? Grande quantidade de umidade. Aqui a gente está falando da questão da umidade também. Com a alta pressão, nós temos essa circulação dos ventos para as áreas de baixa pressão. A alta pressão desloca os ventos no sentido da baixa pressão.
Essa baixa pressão, por sua vez, tem maior temperatura, uma área mais aquecida, que faz com que o ar aqueça-se, suba, ascende para a atmosfera, levando a umidade junto com ele. Olha que interessante, levando a umidade junto com ele, esse ar se resfria e forma uma corrente descendente e seco. Por isso que nessa área aqui, ó, nós não temos grande quantidade de umidade. Desceu seco e frio, novamente, vai circular através do vento, diferença de pressão, eu vou tender a equilibrar essa pressão. Essa pressão é equilibrada fazendo esse movimento. Subiu, novamente, levando a umidade, já que aqui é uma área mais aquecida, áreas de baixa pressão são áreas mais aquecidas, áreas de alta pressão são áreas menos aquecidas. Vou pegar um exemplo mais clássico ainda para você entender melhor isso aqui. Pensa lá na praia. Estou na praia numa boa, a areia é quentíssima. O continente esquenta, aquece mais durante o dia, né, do que o oceano. Isso todo mundo já sabe. Quando nós temos ali o dia, né, durante o dia, o oceano está sempre jogando uma brisa fria para o continente. Então o continente neste momento, olha só, ele é uma área de baixa pressão. Ele está recebendo o ar mais frio, o ar do anticiclone. Então ele se torna uma área ciclonal de baixa pressão. Só que durante a noite, o continente perde calor muito mais rápido para a atmosfera. E essa relação muda. E aí o ar passa a circular do continente para o oceano, diferentemente, olha só. Então, o continente passa a ser uma área de alta pressão, que está levando o ar para o oceano. E o oceano passa a ser uma área de baixa pressão. Entendeu? Esse movimento, por a Terra ser uma esfera, girar em torno de si mesma, girar em torno do Sol, todo esse processo faz com que essas pressões, essas áreas mudem durante o dia e durante o ano, tá? Isso não é uma coisa que está ali fixa, olha, aqui nessa região vai ser sempre alta pressão, aqui nessa vai ser sempre baixa pressão. Não, isso vai variar com a temperatura, com outros fatores, mas principalmente aqui, ó, com outros elementos. A temperatura, que é uma grandeza fundamental para a pressão atmosférica. Entendendo pressão atmosférica e temperatura, vamos aqui agora para a umidade. A gente ouve muito falar de umidade em previsão do tempo. Nós temos a umidade absoluta, que ela é dada em gramas por metros cúbicos da nossa atmosfera, né, da atmosfera local, e a relativa. O que é essa absoluta? Essa absoluta é o quanto de umidade que aquela determinada atmosfera, por exemplo, aqui em Rondônia, o quanto a nossa atmosfera aqui na cidade de Ji-Paraná consegue suportar sem que haja chuva. O quanto de umidade aquele ar suporta sem que ocorra precipitação. Então essa é a umidade absoluta. A umidade relativa, ela é dada em porcentagem, a gente vê muito em previsão do tempo. A umidade relativa do ar está em torno de 70%, está em torno de 30%, está em torno de 90%. Se essa umidade relativa for chegando, quanto mais próximo ela chegar de 100%, que é o ponto de saturação dessa atmosfera, bem provavelmente vamos ter o quê? Chuva, tá? Nós teremos aí a chuva. Quanto mais essa umidade relativa vai se aproximando de 100%, ou seja, a saturação dessa atmosfera, essa atmosfera não vai suportar o peso dessas partículas de água e aí vai precipitar na forma de chuva. Falando em forma de chuva, nós temos vários tipos de chuvas, os três principais aqui para a gente entender, são vários tipos, né? Mas vamos aqui entender os três principais que mais caem em provas aí em vestibulares. Olha só, nós temos aqui a chuva convectiva. Essa chuva convectiva aqui tem um sistema bem interessante, ocorre muito na região amazônica, em regiões tropicais como o caso do país, né, o Brasil, ela acontece bastante, mas aqui na região amazônica ela é bem comum. É aquela chuva de verão, também é chamada de chuva de verão. O que acontece? Durante o dia, deixa eu pegar aqui um giz, durante o dia nós temos o aquecimento da superfície, nós temos o aquecimento dessa superfície e nós temos o processo de evapotranspiração. Evaporação das águas dos rios, dos lagos, dos mares e também o processo de evapotranspiração das plantas, tá? O Sol, ao aquecer toda essa superfície, faz com que o ar circule. O ar vai circular, o ar que é mais quente, ó, de vermelhinho, tende a subir. Ele subiu, se resfriou, deixou lá na altitude a umidade e desce, olha, bem semelhante com o processo ali de pressão atmosférica. E ele vai descer frio.
ele vai descer frio e seco, aquecendo-se novamente na superfície, levando de volta a umidade para a atmosfera. Esse processo vai acontecendo durante o dia vai levando essa carga de umidade para a atmosfera, vai acontecendo esse ciclo e vai levando essa umidade para a atmosfera. Ao final do dia ou à noite, nós temos o quê? Uma pancada forte de chuva, rápida, de uma vez só, e o céu até fica limpo logo depois, e essa chuva tende a ser muito concentrada, muito rápida. Esse é o tipo de chuva que nós chamamos de chuva convectiva ou chuva de verão. Ela é muito comum em regiões tropicais. Aí nós temos o outro tipo de chuva aqui, ó. Nós temos a chuva frontal. Essa chuva frontal ela é muito comum, vou já dizer aqui, no sul do Brasil, na região sudeste, ali no sul da região centro-oeste e na região sul do Brasil. Por quê? Nós temos aqui aquela dinâmica de massas de ar. A entrada de uma massa fria e de uma massa quente que estava estacionada. Essa massa fria entra. Por o ar frio ser menos denso, essas duas massas têm composições totalmente diferentes. Uma pode ser úmida e a outra não. Uma é quente e a outra é fria, que é o que geralmente ocorre. E aí vamos ter um choque dessas duas massas. A massa fria tende a se estacionar por baixo, por ser mais densa, e a massa quente, que provavelmente é úmida, ela sofre o quê? Um processo de subida rápida para as camadas mais elevadas da atmosfera. Assim, ela vai se resfriar rapidamente e aquele vapor d'água que estava ali vai se condensar e vir uma chuva. Um detalhe, essa chuva geralmente é acompanhada de raios, devido a que essas diferenças de temperatura dessas duas massas, então é uma chuva geralmente muito forte, é muito comum nas frentes frias, principalmente no inverno na região sul e sudeste do Brasil. E aí nós temos um outro tipo de chuva que nós vamos encontrar em todo o litoral brasileiro, praticamente desde a região nordeste até a região sul. Na região sul ali na Serra Geral, na região nordeste no Planalto da Borborema, na região sudeste nós vamos encontrar ali na Serra do Mar. O que é esse tipo de chuva aqui, que eu nem escrevi o nome? É a chuva de relevo. Também vocês vão encontrar com outro nome, chuva orográfica, tá? Oro vem de montanha. Por isso esse nome, chuva orográfica ou chuva de relevo. O que é essa chuva aqui? Eu tenho geralmente o litoral, nós temos aqui o litoral. O litoral, olha só, nós temos no litoral uma área de alta pressão durante o dia e o continente de baixa pressão. O litoral vai empurrar essa massa úmida, essa massa de ar, essas nuvens, elas vão se chocar com a área mais elevada do relevo, por isso o nome chuva de relevo orográfica, vai sofrer uma subida rápida e teremos aqui uma chuva constante, geralmente uma chuva fina e uma chuva bem prolongada. Esse tipo de chuva aqui é aquela responsável por aqueles movimentos de massa que nós falamos, deslizamentos de terra, aqueles desastres naturais que acontecem principalmente na região sudeste do Brasil, tá? E aí nós temos o outro lado dessa área, que é o sotavento. Nós temos o barlavento, que recebe os ventos do oceano, esses ventos úmidos, e o sotavento, que não recebe esses ventos, porque o vento aqui, ó, o ar, quando chega para esse outro lado, ele já chega o quê? Seco. Ele já chega um ar seco, um ar frio e seco. Então, chove menos deste lado da montanha, da serra, enfim, e mais deste outro lado. Então, esse lado recebe muito mais chuva. Então, essa é a chuva de relevo ou chuva orográfica. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês aí era isso sobre os nossos elementos do clima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa explicação. Parece uma coisa complicada, falei que é, mas não é não, tá? É um negócio bem legal de a gente trabalhar. Não deixa de se inscrever aí no canal. E se você gostou, compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, com as pessoas, para que a gente chegue cada vez mais pessoas levando a geografia. Muito obrigado e até mais.